Como eu faço para lidar com emoções intensas, né? Emoções que me trazem prejuízos? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Olá, eu sou a Lara Dalmeida, sou psicóloga, mestre e doutora, e aqui no meu canal eu falo sobre saúde mental. Então vamos falar um pouquinho sobre as emoções, né? Essa intensidade, quando elas provocam prejuízos, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que as emoções, elas são necessárias, elas são saudáveis, elas são importantes, elas fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, e a gente não pode ter uma intenção no sentido de não sentir emoções. Isso não é possível. A gente sente, a gente vai sentir, a gente precisa encontrar aí alternativas adaptativas para conseguir regular as emoções. Então a gente chama de esse controle emocional, né, que a gente fala no senso comum, a gente chama de regulação emocional. Então eu consigo lidar bem com as minhas situações. A gente chama de regulação emocional, então é a capacidade de lidar bem com as emoções. E aí a gente vai chamar então de desregulação emocional a dificuldade então do sujeito em lidar com as suas emoções no dia a dia, tá? Então vamos entender o seguinte: por exemplo, você está numa reunião de trabalho e tem uma grande expectativa aí de receber uma bonificação, uma promoção, por exemplo, e aí nessa reunião tá toda a equipe, né? Você e os colegas que trabalham com você, o seu gestor, e de repente você, ao longo ali da reunião, vai percebendo que você não vai ser promovido, né? Ou que você não vai ganhar bonificação, ou seja, que aquela sua expectativa não vai ser cumprida. De repente você sente muita raiva, você sente inveja do colega, né? Então como a gente vai lidar com isso? Porque essas situações elas vão acontecer no nosso dia a dia, né? Então a gente vai viver diferentes situações em que essas emoções, que as nossas emoções, elas vão estar presentes e a gente vai ter que lidar com elas, né? Então muitas vezes a gente não vai ter o controle, na grande maioria das vezes a gente não tem o controle das situações da nossa vida, né? Então, por exemplo, eu tô numa reunião ali, tem uma expectativa e essa expectativa não se cumpre, eu me sinto muito frustrada, com muita raiva, com inveja. Como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com essa situação sem causar problemas, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, na minha carreira, né? Então são dessas situações em que, por exemplo, a emoção pode se tornar muito intensa e se eu não consigo fazer esse controle, se eu não consigo regular minhas emoções, possivelmente eu terei prejuízos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo pra gente trabalhar nessa situação específica num ambiente mais formal, depois eu vou falar num ambiente informal. Então o que eu poderia fazer nesse ambiente formal? Tô nessa reunião. Se a reunião acabou, então eu posso e devo sair mesmo do espaço, sair da empresa, se for possível caminhar, dar uma volta no quarteirão, conseguir fazer um movimento motor mesmo ali e sair um pouco daquela situação, né? Então me distrair um pouco. Se eu não posso, Lara, tá no meio da reunião, não posso sair ali, simplesmente descer e ir embora. Não, então você pode levantar, pedir para ir ao banheiro, por exemplo, né? Então você pode ir ao banheiro e, por exemplo, fazer uma técnica de visualização. Também é com esse objetivo de distrair um pouquinho, então tirar a atenção daquela situação, tá? Então o que você vai fazer? Essas ferramentas devem estar já preparadas com você. Então se você está assistindo esse vídeo, você sabe que em alguns momentos isso acontece. Então, por exemplo, eu gosto muito de praia. Então, por exemplo, uma visualização para mim, eu tô numa praia tranquila, vazia, escutando o barulho das ondas, sentindo o cheiro da maresia, ouvindo pássaros. Por exemplo, eu imaginar essa imagem, ela vai me tranquilizar. Então eu posso sair dali da reunião, pedir para ir no banheiro, né, avisar que vai ao banheiro e fazer 2 minutinhos dessa técnica de visualização. Se a reunião acabou, o ideal é conseguir sair um pouco desse ambiente, dar uma volta ali no quarteirão, ir até uma cafeteria, enfim, distrair um pouquinho, sair do foco atencional, tá? Lara, eu vou fazer isso todas as vezes? Claro que eu não vou fazer isso a todo tempo, isso é para aqueles momentos de dificuldade muito importante, significativa, então eu não tô conseguindo controlar, é muito intensa a minha emoção. Então a gente vai ter algumas estratégias específicas. Se isso está acontecendo na sua vida o tempo inteiro, aí a gente precisa de outras estratégias, né? Eu tô colocando aqui para essas situações pontuais de muita dificuldade. Então essas são 2 estratégias que você pode usar em ambientes mais formais, tá? Ou se estiver num mercado, em alguma situação que não vai te expor muito. Você sai ali, tira um pouco a atenção de foco e
consegue controlar um pouco mais, principalmente o comportamento, para que você não tenha um comportamento ali prejudicial. Agora vamos pensar numa situação que eu tô em casa, que eu brigo com a minha família, com meu parceiro, com minha parceira, ou aconteceu alguma coisa, mas eu já estou em casa e eu tô com muita dificuldade em controlar as minhas emoções. Então, por exemplo, já estou sentindo sintomas fisiológicos que pode estar associado, por exemplo, a um ataque de pânico. Eu estou com uma raiva que eu estou percebendo que eu estou ficando descontrolada, que eu tenho vontade de atirar as coisas ou até de me machucar. Então, qual é uma outra estratégia que pode ser utilizada também pontualmente, não é para ser usada o tempo inteiro? É resfriar o corpo, tá? Então, o que você pode fazer? Pegar uma pedra de gelo, segurar na mão, colocar no rosto, tomar cuidado para não queimar, né, com o gelo, etc. Então tomar um cuidado. Ou pega uma bacia com água fria, não precisa ser gelada, fria, e coloca o rosto ali por 15 a 30 segundos. Claro que coloca, tira, respira, volta. Porque a gente tem uma explicação fisiológica nesse caso. Resfriar a temperatura do nosso corpo vai fazer com que o nosso sistema parasimpático responda. Então diminua com aquela região do cérebro que está preparada para luta e fuga. Então diminuir a temperatura do nosso corpo faz com que a gente consiga ter uma sensação de relaxamento. E aí a gente tem essa explicação neurobiológica para isso, tá? Então é uma situação muito desconfortável, eu não estou conseguindo lidar com as minhas emoções, eu posso fazer isso em casa, né? Se eu estiver em casa, essa é uma alternativa aí que vai ser bastante funcional. Lembrando, essas alternativas, elas podem ser usadas no dia a dia, mas não é para a pessoa ficar usando o tempo inteiro. Se você tá tendo dificuldade de controle da emoção com essa intensidade, muitas vezes na semana, por exemplo, então a gente precisa olhar para isso e aí buscar outras alternativas. Aqui eu tô dando algumas estratégias que você pode ter e deve ter levando para sua vida para usar em momentos de muita dificuldade, tá? Você acha que, olha, eu vou perder o controle, parece que até eu vou perder o controle. Então você usa essas estratégias ali para lidar naquele momento com a situação, mas depois a gente vai precisar olhar, entender essas emoções, esses pensamentos, essa dificuldade de controle, nessa desregulação emocional. Então essas técnicas vão te ajudar nesses momentos de desregulação emocional bastante intensa, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você tiver dúvida, comenta comigo. E se tiver sugestões, também. Até a próxima.